Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos aqui no programa Movimento Empresarial pela Rede Sul de Televisão. A Ana Paula Rodrigues Bon, que está sempre aqui conosco, minha companheira de programa, permanece ainda em Fortaleza, cobrindo o evento Conecte-se, e você vai conhecer ao longo dos próximos programas bastante a respeito desse importante evento que aconteceu lá em Fortaleza no mês de março. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Marta Campelo. Ela é conselheira do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai conversar com a Ana Paula lá de Fortaleza. Agora, neste bloco, com a Marta Campelo. Ela é fiscal e vai trazer para a gente muito da experiência dela sobre a internacionalização e conversar com a gente também sobre o que é o IDESE. Marta, seja muito bem-vinda. Obrigada. O IDESE é o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Empreendedorismo. Nós formamos esse instituto após a saída do SEBRAE, foram ex-sebraianos, colegas nossos, 7 colegas que resolveram formar o Instituto, constituir essa empresa, para que nós pudéssemos dar continuidade às ações que nós fazíamos no SEBRAE. Exemplo, essa área de mercado nacional e internacional, eu trabalho com essa área, já trabalhava no SEBRAE há muito tempo, fazendo missões, organizando as missões, organizando a ida de empresários às feiras, tanto aqui no Brasil, feiras internacionais no Brasil, como feiras internacionais em outros países, organizando também as missões empresariais para que os empresários, as micro, pequenas e médias empresas pudessem conhecer a realidade de outros países, as expectativas desses compradores internacionais para que eles pudessem se preparar, se qualificar para o processo da internacionalização. Essa questão do mercado nacional e internacional é o meu exemplo, a minha expertise, mas temos colegas no IDESE que têm expertise em gestão financeira, na educação financeira, no planejamento estratégico, em planos de negócios para ajudar as pequenas empresas, principalmente, a constituírem as suas empresas de uma forma planejada, de uma forma focada em um planejamento estratégico. E temos outras pessoas também com expertise em gestão pública, em turismo. Então, é um mix de profissionais com diversas competências que resolveram se juntar para constituir essa empresa, para realizar consultorias, treinamentos, seminários, palestras e cursos também. Nós estamos programando fazer cursos, rodadas de negócios, organizar missões, organizar eventos. Então, é um escopo realmente bem diferenciado em função desse mix de competências e de expertise que nós temos dos colegas do SEBRAE, que saíram por meio de um PDI, no programa de demissão incentivada, para constituir essa empresa, porque, afinal de contas, nós não podemos parar. Nós temos realmente muita coisa pela frente. Exatamente. A gente tem muitas coisas pela frente e vocês atuam na área da internacionalização. Quais são normalmente as maiores dificuldades que vocês veem, principalmente as mulheres, vou entrar no contexto aqui das mulheres, para internacionalizar? São algumas dificuldades que existem já há muito tempo e que eu enquanto funcionário do SEBRAE anteriormente, já procurava ajudá-las, no sentido de que elas pudessem ter mais informações. Agora eu vejo, e hoje como consultora do IDESE, eu vejo que algumas dificuldades ainda continuam existindo. Essa questão da cultura exportadora. A cultura exportadora é uma cultura que a gente ainda precisa trabalhar muito, não somente aqui no Ceará e região Nordeste, mas em todas as regiões do Brasil. Eu vejo isso no Brasil como um todo. Então, essa questão da cultura exportadora, a questão da logística também,
nós não temos, de repente, uma logística muito facilitada para alguns mercados que nós gostaríamos de que as pequenas empresas pudessem acessar. Exemplo, os mercados africanos. Nós não temos uma logística facilitada, saindo aqui do estado do Ceará, saindo do Nordeste para alguns mercados africanos, exemplo, Cabo Verde e outros países africanos. E principalmente esses países na África que falam português, que usam o idioma que é o português, que seria muito mais facilitada. Aí vem uma outra questão, uma outra dificuldade, a barreira da língua, do idioma. Né? A maioria realmente dessas empresas de pequeno porte não tem pessoas que falam inglês fluentemente, precisam de ajuda e nem sempre tem uma estrutura para contratar um profissional, assim como as grandes empresas já contam, né, com um profissional nos seus departamentos específicos para atender o comércio exterior, eles não têm essa condição. Então, eles procuram as instituições no sentido de que essas instituições possam ajudá-los, inclusive nessa questão da barreira da língua. Então, nós temos aí a questão da cultura exportadora, a questão da logística, a questão da falta de qualificação também, a questão da barreira em relação aos idiomas, né, que poderia ser inglês, espanhol e outros idiomas, e não somente o inglês, mas o inglês como é realmente a língua comercial dos negócios internacionais, então é uma outra barreira. Então são essas barreiras ainda, essas dificuldades que as pequenas empresas, financiamento também para as pequenas empresas, no sentido de facilitar para que elas tenham um capital de giro suficiente para produzir tudo aquilo que é demandado pelo mercado internacional. Então, são essas barreiras que ainda existem, que existe há muito tempo, e que elas estão sendo trabalhadas pelas diversas instituições, pelo governo federal, para que as pequenas empresas elas tenham mais facilidade e seja desmistificada a questão da internacionalização. Então, são essas as dificuldades que eu percebo ainda. Olha só que aula sobre internacionalizar. Então, se você tem a sua pequena empresa, está passando por todas essas situações, saiba que você não é a única, e sim, temos profissionais especializados para contribuir no desenvolvimento e na internacionalização da sua empresa. Tanto no desenvolvimento do mindset dos líderes, quanto também da equipe e todo o processo. Porque muitas vezes o desenvolvimento é realizado com o CEO, com o presidente, com o proprietário, e acaba não se passando essa capacitação para a equipe. É importante todos estarem alinhados para que possam desenvolver essa atividade e compreender que a exportação é importante ter desenvolvido esses conhecimentos, porque tem legislações específicas, tem formatação e manual diferente, produto que deve se adequar às necessidades daquele determinado lugar. Então, tudo isso é composto, mas não é impossível, né? Com certeza. Era essa mensagem que eu quero deixar aqui, de que exportar não é um bicho de 7 cabeças. A internacionalização não é impossível, pelo contrário, ela é perfeitamente possível. As pequenas empresas têm que procurar as alternativas que existem, as ferramentas que existem, que são ofertadas pelas diversas entidades. O empreender feminino, que é ofertado pelo Clube de Mulheres de Negócio de Portugal, é uma das ferramentas que pode ser utilizada e bem utilizada, principalmente pelas mulheres, obviamente, que é voltado para o público feminino, pelas mulheres que são gestoras das suas empresas e que querem se internacionalizar. E as estratégias são essas, é buscar mercados mais próximos, é buscar mercados que possam ter uma facilidade em relação ao idioma, é buscar orientações nas diversas entidades que estão realmente disponíveis para ajudar nesse processo, como o SEBRAE, como os Correios, como os bancos, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e outros bancos de desenvolvimento, a APEX, Agência de Promoção das Exportações, que facilita muito em termos de levar os produtos para o mercado internacional. Então, são muitas as entidades que existem e que fornecem, que dão orientações, que disponibilizam ferramentas necessárias para que as pequenas empresas elas possam acessar o mercado internacional e, consequentemente, internacionalizar os seus produtos em outros mercados, além aqui do mercado nacional, que é o Brasil.
Então, não é difícil, não é impossível, pelo contrário, hoje existem muitas alternativas e essas alternativas devem ser buscadas pelas pequenas e médias empresas para que elas possam se internacionalizar. Marta, muita gratidão por todas essas informações. Espero que ainda tenhamos um crescimento internacional muito grande, porque nós no Brasil temos produtos de qualidade, temos prestadores de serviços muito capacitados e que sim, tem que buscar meios de colocar essa mão de obra qualificada para alcançar outros países. Muita gratidão.